E eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 12, abrir sua Bíblia e abrir seu coração para esse tempo com a palavra de Deus, do compartilhamento da palavra de Deus. Atos capítulo 12, é aí que nós vamos ler no roteiro de hoje. Nós estamos pregando no livro de Atos dos Apóstolos e eu quero dizer para vocês que está sendo divertidíssimo para mim, porque Atos é um texto emocionante, muito vivo, né? É uma narrativa, são histórias, coletânea de histórias que registram um pedaço do início do cristianismo, só um pedacinho. A gente lê Atos e acha que é o início do cristianismo, é só um pedaço. O cristianismo pulsou em outros ambientes que Lucas não deu conta de incluir na sua contação, na sua narrativa. Atos capítulo 12, em especial, é um texto instigante. É um texto que deve mexer com a nossa visão de mundo. E eu nem avisei ao Piero e ele nos deu de presente esse hino cantado pelo Lenine. Paciência, é um hino secular, não é um hino de dentro da igreja, é um hino da sociedade brasileira, um presente de Deus. Eu tive a oportunidade de dar um beijo no Lenine e agradecer a ele por músicas como essa, num show que eu fui junto com a Ana Clara. E o Piero nos deu de presente essa canção, Paciência, que retrata um pouco do que a gente vai ver aqui, do que a gente verá aqui. Eu quero convidar você a caminhar comigo nessa reflexão. Atos capítulo 12, diz assim a palavra de Deus. Foi nesse meio tempo que o rei Herodes pôs na cabeça a ideia de perseguir alguns membros da igreja. Mandou assassinar Tiago, irmão de João, e quando viu que isso fez subir sua popularidade entre os judeus, ordenou a prisão de Pedro. Tudo isso durante a semana da Páscoa. O apóstolo ficou na cadeia, vigiado por 4 grupos de 4 soldados. O rei planejava deixar que o povo linchasse depois da Páscoa. Durante todo o tempo em que Pedro esteve sob severa vigilância na cadeia, a igreja orou fervorosamente por ele. O dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. Havia ainda guardas na porta, vigiando o lugar. Herodes não queria correr riscos. De repente, apareceu um anjo ao lado do prisioneiro e uma luz inundou a cela. O anjo acordou Pedro, depressa! As algemas caíram dos pulsos do apóstolo. E o anjo ordenou, vista-se, calce os sapatos. Pedro obedeceu. O anjo disse ainda, vista o casaco e vamos sair daqui. Pedro seguiu, mas não acreditava que tudo aquilo fosse verdade. Achou apenas que estava sonhando. Depois de passar por 2 grupos de guardas, eles chegaram ao portão de ferro que conduzia à cidade, que se abriu automaticamente. Eles chegaram à rua sem nenhum impedimento. Na primeira esquina, o anjo deixou e seguiu o seu caminho. Foi quando Pedro percebeu que não estava sonhando. Não posso acreditar. Isto é real. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou das garras de Herodes e do espetáculo que a multidão judaica esperava. Ainda sacudindo a cabeça, maravilhado, ele foi para a casa de Maria, mãe de João. A casa estava cheia de amigos que oravam. Quando bateu a porta no pátio, uma jovem chamada Rode veio atender. Mas quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão alegre e ansiosa que correu para contar a novidade a todos, esquecendo-se de abrir a porta e deixando-o na rua. Mas eles recusaram-se a acreditar na palavra dela. Você perdeu o juízo, disseram. Mas ela insistia em sua história. Ainda céticos, começaram a dar asas à imaginação. Deve ser o anjo dele. Durante todo esse tempo, o pobre Pedro ficou na rua, batendo a porta. Finalmente, abriram a porta e quando viram que era ele mesmo,
não sabiam o que dizer. Pedro os acalmou com um gesto. Depois de contar como o Senhor o havia tirado da cadeia, pediu: digam a Tiago e aos irmãos o que aconteceu. Em seguida, retirou-se dali. Ao raiar do dia, a cadeia estava empolvorosa. Onde está Pedro? O que aconteceu com ele? Queriam saber. Herodes mandou que trouxessem Pedro. E como ninguém sabia onde ele estava, nem conseguia explicar o que havia acontecido, os guardas é que foram executados. Cortem a cabeça deles, ordenou. Cansado da Judéia e dos judeus, Herodes foi de férias para Cesareia. As coisas não iam mesmo bem para Herodes. O povo de Tiro e Sidom fazia oposição a ele, mas pediram a Blasto, braço direito do rei, uma audiência com Herodes. Uma delegação tentaria, de boa vontade, acertar a situação. O motivo é que dependiam da Judéia, porque vinha dessa província seu suprimento de comida. E a situação estava se tornando insustentável. No dia combinado, Herodes, vestido a rigor, tomou seu lugar no trono e os encantou com seu linguajar pomposo e vazio. O povo também contribuiu com sua cota de falsidade, gritando louvores insinceros. A voz de Deus, a voz de Deus! Foi a gota d'água. Farto da arrogância de Herodes, Deus enviou um anjo para feri-lo. Herodes não dava nenhum crédito a Deus. Assim ele ali caiu, podre até a alma, de modo horrível morreu comido de bichos. Enquanto isso, a palavra de Deus se espalhava sem parar. Depois de entregar as doações à igreja de Jerusalém, Barnabé e Saulo voltaram a Antioquia. Dessa vez levaram João, também chamado Marcos. Eis aí essa história belíssima para iluminar a nossa fé hoje à noite. Ore a Deus comigo para que essa seja a sua experiência, em nome de Jesus, para que seja a minha experiência também. Deus, nós nos reconhecemos impotentes diante de tantas coisas nessa vida. Às vezes lutamos contra a ansiedade, mas ela parece imbatível para muitos de nós. Às vezes lutamos contra a insegurança, mas não conseguimos resistir ao medo e à incerteza. Às vezes nós brigamos contra a depressão, e com todos os recursos que temos, ainda assim sofremos com ela. Às vezes nós nos sentimos abatidos, tão abatidos, que nos falta força para seguir em frente. Mas nós acreditamos, ó Deus, que o seu Espírito, ele é espírito de encorajamento, é o Espírito de Jesus, é um sopro de vitalidade, é um convite à esperança, é um impulso para seguir em frente, para romper com toda a paralisia e descobrir que há beleza na vida, que há graça para se experimentar, e descobrir que há possibilidades inesperadas. Pela fé, nós cremos nisso, pelo testemunho dos apóstolos, pelo testemunho de irmãos e irmãs, nós cremos nisso, e é por isso que nós partilhamos a Tua Palavra com essa esperança. Que seja hoje, Deus, a nossa experiência, que a gente encontre um bom caminho para uma vida que seja bem vivida, com mais gosto, com mais chance de ser boa. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. E eu começo tocando na ferida, se vocês me permitem. Sem me render a ela, sem me render às más notícias, é preciso reconhecer que há más notícias. É alarmante o que a gente ouviu nos últimos dias. Mês passado, mês de setembro, foi um mês dedicado à consciência sobre o suicídio, a luta contra o suicídio. Muitos aqui se envolveram, inclusive, se não pelas redes, pessoalmente em algum programa, em algum movimento. Não por acaso. Porque o suicídio se tornou um problema mundial.
deixou de ser uma questão angustiante, à parte, uma questão de lado que angustia, para se tornar uma ameaça ao curso humano, à vida, ameaça grave. Porque nos últimos 40 anos, a Organização Mundial para a Saúde, OMS, nos diz que em 4 décadas, nos últimos 40 anos, o número de suicídios aumentou 60%. Portanto, nós não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de um problema que se agravou. Mas não apenas isso, eu diria que é um dado ainda mais alarmante, é que o suicídio, ele se tornou a segunda razão para a morte entre crianças e jovens. E aí a gente fica com medo, porque desse grupo tão vigoroso, esse grupo tão ingênuo, ainda sem os desgastes da vida adulta, sem os destemperos da velhice, sem as dificuldades da meia-idade, da terceira idade, esse grupo de jovens que são fonte de energia, que salta aos olhos, a força com que eles vivem, entre eles, o suicídio se tornar a segunda maior razão para a morte entre 10 anos e 24 anos de idade. É preocupante. Alguma coisa está acontecendo. A gente tem que fazer a pergunta. E uma pergunta que tem que ser feita aqui dentro da igreja, com a Bíblia aberta. O que é que está acontecendo com a gente? O que aconteceu nos últimos 40 anos? Que a gente está se tornando esse tipo de gente tão frágil, perturbada, psiquicamente atormentada. O que está acontecendo com a nossa sociedade, o que há entre nós, que nos levou a essa condição. Também a OMS diz que a depressão, que é uma patologia, uma doença importante, aqui nesse grupo, nesse ambiente, a maioria já lidou com a depressão, a grande maioria, se não todos, algum tipo de depressão, de melancolia, de angústia, que traz um sofrimento perturbador. Alguns sofrem com a depressão, provavelmente alguns precisam de um acompanhamento médico mais especializado, mas diz a Organização Mundial para a Saúde que a depressão, ela será, em 2020, logo ali, estamos em 2017, em 2020, será a segunda razão, maior motivo para incapacidade entre as pessoas. Uma doença que impede as pessoas de trabalhar, de tocar a vida, de ter relações na vida, de viver, que serão incapacitadas por causa da depressão. Portanto, eu começo alarmando vocês, primeiro porque nós não queremos nos esconder atrás de clichês de autoajuda. Eu não estou aqui para iludir vocês, para dourar a pílula, né, como se diz no ditado popular, mas também porque nós precisamos agir, tomar decisão. Há algo que nós podemos fazer? Eu diria que o Evangelho diz sim, há algo que pode ser feito e deve ser feito. Mas não apenas isso, é assustador uma informação. Nós lidamos com a violência causada aqui no Brasil por conta da miséria. A miséria é um caldeirão que entorna, cedo ou tarde entorna, e a gente está lidando com isso, assaltos. Ontem mesmo, a caminho do Lar Torre de Melo, a gente se viu no meio de um bando de homens correndo armados pela rua, e a gente não sabia se ia para a esquerda, se ia para a direita. E eu fui
para a direita, num reflexo contrário do rumo que eles estavam indo, mas ninguém sabia ao certo se ia funcionar, e deu tudo certo, graças a Deus não houve nenhum problema. Que bom que não houve nenhum problema. Essa violência a gente diz por quê? Falta de emprego, miséria, desigualdade social. É o preço que Fortaleza está pagando por ter índices horrorosos de desigualdade social, décadas e décadas e décadas de desigualdade social, de gestão pública que dá as costas para o povo. Agora, tem uma violência que eu acho que chama mais a atenção, que acontece num ambiente em que não há a mesma desigualdade social e por gente que não tem o perfil de quem nasceu, de quem se criou na miséria, na falta de oportunidade. São homens, na sua maioria, homens, que têm acesso a armas, de classe média, adultos, alguns adolescentes, que pegam uma arma, planejam um assassinato em massa e fuzilam as pessoas. Recentemente, a gente se assustou com o que aconteceu em Las Vegas, não é isso? Em que um homem planejou um crime, ele tinha nada mais, nada menos que 40 armas. 40 armas. O que há na cabeça desse homem? Que patologia é essa? O que é isso que move alguém a fazer algo tão absurdo como esse? Ele se posicionou num ponto estratégico e metralhou centenas de pessoas, 50 ou mais de 50 pessoas morreram. O que está acontecendo com esse mundo? Que novidade é essa? Porque isso é uma tragédia recente. Nós não conhecíamos esse tipo de terrorismo. O terrorismo ideológico, a gente consegue encontrar uma razão absurda, terrível, para justificar, mas há uma razão ali, né? Alguém fanático, movido por um convencimento fundamentalista, absurdo, mas alguém que faz isso por um desejo de matar, por um esgotamento emocional, por um adoecimento. O que é isso que está acontecendo com o nosso mundo? E eu recentemente fiz a leitura de um autor que achei brilhante. O nome dele é Franco Berardi. Deixa eu conferir se é esse mesmo nome dele, é um italiano. É isso, Franco Berardi. Bifo é o apelido dele, o sobrenome. E ele fala de uma coisa que é chamativa. Ele fala, pensando essa realidade que nos assusta, que a gente se pergunta o que é que está acontecendo, que mal é esse que está vindo contra nós. Ele fala, usando uma expressão de uma mutação antropológica. O nome é chique para dizer o seguinte: está havendo uma mudança da natureza humana. O jeito da gente ser, o jeito da gente se relacionar com a vida. Uma mutação na nossa sensibilidade, em que as pessoas estão se tornando insensíveis, estão perdendo habilidades emocionais, estão perdendo escrúpulos, delicadezas, percepções, capacidades estão sendo deixadas de lado. E ele aponta duas razões. E eu não quero aborrecer vocês, porque pode ser que você não seja tão empolgado quanto eu com ciências humanas. Mas venha comigo, eu vou me esforçar para não aborrecê-lo. Ele aponta duas razões. Uma delas é essa cultura de competitividade, de concorrência, na qual nós somos criados. E aí ele faz menção de uma frase de Margaret Thatcher. Lembram dela, primeira-ministra inglesa? E ela diz assim: não há mais sociedade. Acabou a sociedade. Só existem indivíduos. Indivíduos lutando pelos seus interesses individuais. E essa máxima dela, a gente aprendeu a chamar de neoliberalismo,
que é essa cultura que reduz e transforma as pessoas, transforma e reduz as pessoas à competição. É desesperador, gente. Eu começo falando das escolas dos nossos filhos. Os nossos filhos com 9, 10, 11 anos de idade participam de um jogo em que o valor deles é mensurado numa concorrência. Ao final do bimestre, ao final do período letivo, eles são avaliados e ali é estabelecido quem é o primeiro da turma, o segundo da turma, o quinto, o sétimo, o 11º, o 25º, o 36º. Desde muito cedo eles são treinados para ver o valor que tem a partir da concorrência. Logo, a minha vida vale a pena em comparação com o outro. A minha vida tem valor se na concorrência com as pessoas à minha volta eu tenho mais ou tenho menos. Se eu sei mais, se eu posso mais, se eu ganho mais, se eu faço mais. E isso nos joga um individualismo desesperador. A gente perde o outro de vista, o outro é concorrente. O outro está competindo comigo. E a vida é definida a partir disso. Ora, o que acontece é que não tem lugar para todos nos primeiros lugares. Nem todos têm acesso aos melhores índices, nem todos são tão produtivos. E nós criamos uma legião de gente frustrada, de gente que se sente fracassado na vida. Por que se sente fracassado? Porque não pode amar? Por que se sente fracassado? Porque é incapaz de se divertir? Porque não sabe resolver problemas? Por que ela se sente fracassada? Porque não consegue se relacionar? Não, porque não é produtiva economicamente? Porque está desempregado? Porque a empresa quebrou? Porque não conseguiu o mesmo prestígio que o outro do lado conseguiu? O mesmo sucesso que fulano tem, ele não consegue ou ela não consegue? E aí amarga a sensação de que a vida é ruim, de que não valeu a pena, de que é um fracasso, é um perdedor. É dessa sociedade que a gente está falando. Agora, junte a isso um outro ingrediente, que é o ingrediente da comunicação. Nós nos tornamos uma sociedade que tem tanta comunicação quanto solidão. E quanto mais a gente se comunica, menos comunhão a gente tem. São as tecnologias, a comunicação digital. E aí, não bastasse a gente ter sido reduzido a competidor e o valor da nossa vida ser medido por quantas pessoas a gente deixa para trás. Quantas pessoas têm menos do que nós? Não bastasse isso, a gente perdeu a presença na vida, no mundo. Cada vez mais a gente tem menos presença. É comunicação sem corpo, sem afeto, sem o tom de voz. Nós conversamos sem o timbre quente da voz, sem o olhar insinuante, sem os gestos e sua intensidade, sem os toques e sua sensibilidade. Repito, é comunicação sem comunhão. Nós falamos, mas não desfrutamos da companhia. São aí os aplicativos de conversa instantânea. E tem uma meia dúzia que as pessoas usam. E eu não quero bancar aqui o tecnófobo, né? Fobia à tecnologia. De jeito nenhum. Essa mudança é real e ela veio para ficar. E eu diria que tem muitas vantagens. A nossa agilidade em resolver problemas por causa do bendito do Zap Zap, que eu não vou fazer propaganda de graça, né? Por causa de um aplicativo de comunicação, a gente resolve problemas numa agilidade absurda. A gente faz reuniões
em um grupo de conversa instantânea e resolve os problemas, agiliza, a vida foi facilitada, resta mais tempo, a gente pensa, né? Pensa, mas esse tempo termina sendo esgotado nas outras redes sociais. É verdade, é fato que o acesso à informação é interessantíssimo, amplia as nossas possibilidades, mas também é verdade que nós estamos cada vez mais solitários e que temos cada vez mais dificuldade em nos relacionar, estamos desaprendendo a conversar pessoalmente. Você tem o olhar do outro, você tem o tom da voz, você tem os gestos, você tem o toque, você tem a mensagem corporal. É muito mais desgastante conversar olho a olho. E aí a gente prefere discutir a relação no WhatsApp, por e-mail, no Messenger, ou então pelas indiretas do Facebook. Aí a pessoa coloca lá, tem gente que acha, aí põe uma indireta. Tem pessoas por aí e outra indireta. Vocês já viram isso em algum lugar? E a gente vai ficando cada vez mais indiretos, cada vez mais ausentes. E essa perda, ela vai criando mudanças profundas, eu diria, aprofundando doenças, como a ansiedade, uma carência que não tem fim, que não se resolve. E é assim que eu olho para a história de Herodes. A história que nós acabamos de ler não é a história da libertação miraculosa de Pedro. Ela existe. Foi lindo o que aconteceu com Pedro. Mas esse episódio aqui, o que é central, é a história de Herodes. A história de uma ruína. A história de uma destruição. A ruína de um homem que ama mais as imagens de poder do que a vida. De um homem que amava tanto parecer poderoso, que ele perdeu a sensibilidade, perdeu o escrúpulo, a capacidade de se comover com o outro. Perdeu. Herodes é esse homem embrutecido, de alma empedrada, que se parece muito com o que nós acabamos de descrever aqui, com a nossa crise. A gente lê a história, e a primeira coisa que acontece é o flagrante de um Herodes que descobriu que perseguir os cristãos dava ibope, aumentava a popularidade. E já que aumenta a popularidade, já que ele ganhou tantos likes, tantas curtidas, já que isso melhorou a sua imagem, ele resolveu matar Tiago. Corta a cabeça de Tiago. Vamos ver como é que o povo reage. E o povo gostou. Então vale a pena. Aí ele tem uma outra ideia. Vamos prender Pedro. Vamos esperar pela Páscoa, a cidade lotada. E aí vocês vão ter a chance de executar Pedro publicamente. Um massacre coletivo. E o povo ficou em polvorosa. O povo gostou. E porque gostou, Herodes fez disso seu maior projeto. Agora, olha a loucura. Ele é governante da Judéia. Ele era um governador biônico, inventado pelo Império Romano para manter a ordem no seu governo. E ele, como governador da Judéia, toda a preocupação dele está em sustentar essa imagem de poder. Só que aí Deus foi na contramão, tirou o trunfo de Herodes. Eu vou repetir para vocês, essa não é uma história de como Deus cuida dos crentes. Não é, por favor, gente. Porque se fosse, a gente teria um problemão aqui. A história começou com Tiago perdendo a cabeça, um dos apóstolos. Pedro foi liberto da prisão, mas Tiago morreu, e morreu por causa da maldade banal de Herodes. Então não é sobre isso a história. Eu repito, a história é sobre o desmoronamento. A história é a história de um Herodes que esfarela nesse culto da imagem, nessa busca de parecer, nessa atitude diante da vida, ele esfarela diante de nós.
E aí Pedro é liberto. E quando Pedro é liberto, o que ele faz? Mata os soldados e sai de férias. É a banalização da maldade. Ele fica entediado com os judeus. A descrição que o tradutor da mensagem faz é interessantíssima. Ele não aguenta mais. Fica de saco cheio. Cansou. Esse pessoal também, né, não ajuda, não colabora e sai de férias. É alguém desligado da vida, embrutecido, não tem alma, não tem afeto. E é essa perda que será o seu desastre. E aí no percurso, vejam como que Pedro sai de foco, depois de liberto, nós descobrimos que Tiro e Sidom têm um sério problema. Eles odeiam Herodes, mas precisam dele. Olha que curioso, é um retrato interessantíssimo dessa nossa crise. Eles odeiam Herodes, mas precisam dele. E aí marcam uma audiência. E aí eu diria, é o encontro dos ausentes. É a mentira se encontrando com a ilusão. O encontro da mentira com a ilusão, da artificialidade com a plasticidade. E Herodes faz um discurso pomposo, e o povo que o odeia, aplaude, ainda fica dizendo, voz de Deus, voz de Deus. Percebam que ali ninguém se percebe, ali ninguém se vê, ali ninguém se deseja, ali ninguém está presente, é uma ausência completa, é perda de si mesmo. E aí eu repito, quem ama as imagens de poder e força, de vitória e conquista, de prestígio, não consegue amar as pessoas, absolutiza o prestígio e relativiza os amigos, de tão desligado da vida que se torna. Mas, em segundo plano nessa história, tem um movimento, que é o movimento da igreja, tem uma dinâmica que acontece ali, que é diferente desse jogo de imagens de Herodes. No segundo plano, em paralelo, existe um grupo de pessoas, Pedro faz parte desse grupo de pessoas, que vive de uma maneira completamente diferente, distinta, e eu diria que nos oferece o antídoto, para nós vencermos esse veneno, um caminho para seguirmos. Eu quero fazer ainda 2 sugestões, por favor. Primeiro, o caminho para a vida é, antes de tudo, subversivo. Eu não sei o quanto a gente pode mudar o curso das coisas nesse mundo. Eu não seria tão pretensioso dizer para vocês que eu tenho a solução do problema que a OMS retratou. Eu não seria louco, alucinado de dizer que tenho a resposta final para o dilema da humanidade, para a depressão, para a crise de suicídio, a epidemia que começa a se desenhar como uma epidemia, que é o suicídio nos nossos dias. Não, eu não vou dizer isso. Mas eu acredito que a postura dessa igreja e o caminho que segue essa igreja é um caminho que pode insinuar uma solução para nós. É um caminho de cura. É um caminho que pode nos libertar da crise de Herodes, que se parece muito com a nossa. De gostar tanto de parecer e de perder a capacidade de reconhecer o outro. A narrativa ela acontece em 2 linhas paralelas, se você prestar atenção. E essas linhas não se encontram, não se cruzam em momento algum. É curioso isso. A narrativa de Herodes está acontecendo no mesmo tempo, na mesma cidade, no mesmo ambiente, com o mesmo contexto, mas são 2 histórias que não se misturam. É curioso isso. A história de Herodes não se confunde com a história dos cristãos, não se mistura, não tem ponto de convergência, não tem ponto de encontro. São lógicas completamente diferentes. E aí eu gosto muito da maneira como o versículo 24 assinala o que está acontecendo. Diz assim, enquanto isso,
enquanto Herodes faz o que faz, banaliza a maldade, enquanto Herodes cultua a sua imagem de poder, enquanto isso, a palavra de Deus se espalhava sem parar. Em vez das imagens de poder e conquista, eles tinham a palavra compartilhada. O que acontece com Herodes, desacontece com os cristãos. O que Herodes ama, os cristãos desdenham. O que Herodes busca, os cristãos fazem pouco caso. O que vale para os cristãos, para Herodes sequer existe. Não é chamativo que Pedro, depois da libertação espetacular, depois de tudo o que aconteceu, ele, em vez de transformar isso num trunfo para disputar poder com Herodes, em vez dele medir força com Herodes, ele vai para a casa dos amigos, vai para um ambiente de intimidade. Em vez de ir para a praça dizer que Deus é poderoso, quem é que tem força, quem é que é capaz, quem é que pode, em vez dele entrar no jogo de disputa de poder, ele vai se encontrar com gente que ele quer consolar. Ele é mais movido por saudade do que por vaidade. Ele é mais movido por afetos de intimidade do que pelo orgulho. Essa era a hora dele gritar e mostrar força. Mas nesse momento, Pedro faz um outro caminho. E eu diria que o caminho oposto uma outra proposta, é um outro caminho. E aí eu quero insistir com isso. A vida cristã, antes de qualquer coisa, ela é subversiva. Ela é a capacidade de dizer não para uma cultura, para um jeito de viver, para uma maneira de pensar. É por isso que João diz uma coisa, na primeira carta, que às vezes é incompreendido. João fala assim, que aquele que ama o mundo, odeia Deus. E quem ama Deus, odeia o mundo. Ora, é claro que João não está falando... não está propondo uma vida lunática, delirante, de alienação, de um monte de gente alienada que não participa da vida social, que não sorri, que não canta, que não vive como os demais. Não é disso que João está falando. Ele está falando de uma organização, de um jeito que as coisas são montadas. A palavra para mundo aí é cosmos, é organização, para uma cultura, coisas que são desejadas e amadas, que para o cristão são desdenhadas. O cristianismo é, antes de tudo, uma negação, é dizer, não quero participar de uma vida em que a imagem vale mais do que a presença. Não quero participar de uma vida em que em que eu enxergo o outro como meu concorrente. Eu quero enxergar o outro como um amigo, como pessoa digna. Eu não quero viver para chegar em primeiro lugar. Eu quero viver, para ter prazer na vida, e não para vencer. Inclusive, dentro da igreja, essa lógica entra. Eu diria uma lógica mundana. Uma lógica mundana. A gente não consegue ter uma conversa entre crentes, muitas vezes, sem que alguém diga em algum momento, olha, é vitória, você vai vencer, uma semana de vitória para você, você é vencedor, como se a gente estivesse o tempo todo numa concorrência, numa disputa, e a gente cansa, extenua, e pode terminar como um Herodes, derretendo, morto, num projeto de vida suicida. Segundo, o caminho para a vida prefere a presença dos amigos às imagens de poder. É o que faz Pedro. E aí eu acho curioso isso.
É porque nos dois paralelos você vê as cenas, que são cenas desenhadas num contraste muito visível. Enquanto você tem Herodes no encontro de ausentes, né, em que ele vai falar para pessoas que ele detesta e que o detestam, mas naquela fala, naquele encontro, há aplauso, ele é ovacionado. Enquanto isso está acontecendo em uma cena, na outra, na casa de João, eles estão reunidos e orando fervorosamente. É outra linguagem, é um outro aspecto, é um outro jeito de viver, é o retrato de uma escolha diferente. Ao invés de manobrarem no poder, eles se amam. Ao invés de pensarem estrategicamente, eles trocam afetos. Eles oram fervorosamente, preocupados com Pedro. Ao invés de acumular capital, eles aprofundam afetos. Menos prestígio e mais compaixão. Menos conquistas e mais vínculos. Menos aparência e mais intimidade. Em vez de medir forças, fortalecer os frágeis. Antes de demonstrar força, sentir saudade. Em vez de ver o outro como um trunfo, apenas enxergá-lo. Melhor que fazer propaganda é desfrutar o instante. É curioso isso, que eles não transformam Pedro em um pedestal, num degrau para subir nele e galgar mais prestígio na cidade. Eles se encontram com Pedro e o que eles sentem é saudade, e eles são consolados, e eles voltam a acreditar, e eles têm força para seguir em frente, porque é uma outra experiência, é uma outra lógica. Eu diria que nós precisamos resgatar nas nossas relações. Enquanto isso, o rei termina em um encontro de ausentes. Nem Herodes está de verdade ali, e nem o povo. Herodes sabe que é odiado, mas discursa como se fosse amado. O povo odeia Herodes, mas o ovaciona como se o amasse. Ninguém está ali, todos são plásticos e ausentes. Isso não se parece com o que está acontecendo hoje no nosso mundo, e que nos destrói, e que nós temos que despertar e dizer não para isso, e resgatar projetos mais íntimos e de afeto. E aí Herodes derrete de tão ausente. A história diz que Herodes termina morto. Lucas só dá conta de dizer que foi Deus que matou Herodes, porque não aguenta ver tanta arrogância, tanta petulância em um homem. E eu não sei. Eu sei que ele termina morto. E olhando para essa história, a gente é capaz de dizer que Herodes tem um projeto de vida suicida. Um projeto de vida plástico, que vive de imagem e que abre mão da presença do outro, é um projeto de vida suicida. O caminho da cura é o caminho das relações, é o caminho da amizade, do encontro com o outro. E aí a história termina também em paralelos diferentes. Enquanto Herodes discursa ausente para os ausentes, a igreja compartilha a palavra de Deus, como quem dá boas notícias aos esquecidos. Enquanto Herodes se encanta com o encontro de ausentes, a igreja se encontra na casa de amigos para sofrer juntos e se encorajar. Enquanto Herodes morre na sua arrogância, a igreja cuida dos pobres. É um outro projeto. Eu queria convidar você a ficar em pé junto comigo, por favor.